Fala aí, rapaziada do nosso canal RB Futebol, trazendo mais um vídeo aqui no nosso canal. E nesse vídeo aí trazendo um corte do Marcelo Paz, que concedeu uma entrevista aí na tarde de hoje, né, falando sobre o momento do Fortaleza. Fortaleza na liderança do Campeonato Brasileiro, nas quartas de final da Sul-Americana, onde vai enfrentar o Corinthians em 2 partidas valendo vaga na semifinal. Fortaleza que ano passado disputou a final da Sul-Americana e busca aí conquistar o título esse ano. Antes de soltar aí a entrevista, quero convidar você que ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva, ativa o sininho das notificações para você não perder nada. Tudo do Fortaleza, tudo dos grandes clubes do futebol nordestino, você encontra aqui no nosso canal RB Futebol. Então vamos aí para a entrevista e daqui a pouco nós estaremos de volta. Lembrando, pessoal, você que ainda não me segue no Instagram, me segue lá, vou deixar o link na descrição do vídeo. Tá aqui fazendo conta, tentando achar ponto para ver se o Corinthians escapa e tal. Faz tempo que ele não precisa fazer essas Faz contas, tempo que o Fortaleza não tem que fazer conta nenhuma, né? Só para ver quando vai pagar ali os jogadores e tal, porque é o líder do Campeonato Brasileiro, uma campanha espetacular do Fortaleza nesse ano, em 3 frentes ainda, Sul-Americana, Copa do Brasil. Não, Copa do Brasil? Não, Copa do Brasil não, 2 frentes, Sul-Americana e Campeonato Brasileiro, mas é o líder do Campeonato Brasileiro, com um jogo a menos para ser disputado. Meu caro Marcelo, muito obrigado mais uma vez por estar aqui com a gente. Já vou começar com você com a pergunta mais óbvia. Por que o Fortaleza está na liderança do Brasileiro, sendo que é tranquilamente o time que mais viaja, que tem a pior logística possível entre esses times que estão na primeira colocação, é o time que, do ponto de vista de arrecadação também, é o que menos arrecada. Por que o Fortaleza está na liderança do campeonato? Por que o calendário parece que sofre menos o Fortaleza do que outros times com tudo isso? Muito boa tarde. Boa tarde, alegria enorme poder estar aqui com vocês. Tirone, Vessone, Marcinho, alegria poder bater esse papo, falar aí para esse grande público. Essa pergunta ela é complexa, né? Ela envolve muitas coisas. A gente sofre sim também com o calendário do futebol brasileiro é pesado, principalmente para os clubes que jogam competições sul-americanas. Esses são os mais afetados. Eu acho que esses clubes deveriam ter um tratamento diferente a nível de estadual, né, jogar menos jogos e também na Copa do Brasil entrar numa terceira fase, porque isso é punir o sucesso, né? Os clubes conseguem vagas nas competições internacionais, vão representar o futebol brasileiro e são punidos com um calendário ainda mais complicado. Fortaleza sofre com isso, sofre ainda mais pela logística bem maior, as distâncias são bem maiores para a gente devido à questão geográfica. E o que a gente fez para minimizar isso foi ter um elenco homogêneo, em que o Vojvoda, desde o começo do ano, desde os primeiros jogos da temporada, a gente já gira o elenco, né? já faz um rodízio ali de jogadores. Então a gente está hoje com 56 jogos, se eu não me engano, no ano, mas a minutagem dos jogadores ela foi controlada ao longo desse período, né? Também sofremos com lesões, também tivemos dificuldades em alguns momentos das competições, mas conseguimos fazer bem esse rodízio e acho que manter performance, porque quando você gira o elenco, o principal é manter a performance, é ter jogadores que entrem e mantenham o mesmo nível de atuação, o mesmo funcionamento da equipe. A gente tem conseguido isso, acho que isso é um dos fatores aí que faz com que a gente esteja momentaneamente nessa primeira colocação. É muito... sabe que o investimento é menor, que as logísticas são mais complicadas, porém a gente está conseguindo aí algo muito bom e tomara que a gente consiga manter isso por muito tempo. Diga lá, Massa. Marcelo, eu estava pensando aqui, eu queria te fazer uma pergunta, buscando qual foi o momento mais difícil, né, desse período do Fortaleza. E vou te dar uma indicação. Aquela briga para não cair momentânea, a zona do rebaixamento, você teve muita pressão para demitir o Vojvoda, para interromper o trabalho. Esse foi o momento mais difícil ou não? Foi fácil de administrar? Não, fácil não é. Zona de rebaixamento é uma situação delicadíssima, terrível.
porque um rebaixamento ele coloca em xeque todo um planejamento de um clube, porque a diferença de receitas da Série A para a Série B é abissal, é muito grande. Os contratos dos jogadores geralmente são contratos que têm 2, 3 anos para frente, então quando um clube cai, ele cai ali com uma obrigação enorme financeira e com a receita bem menor. Então a passagem mais difícil foi em 2022, quando nós ficamos 14 rodadas na lanterna do campeonato e 20 rodadas na zona do rebaixamento. Foi muito complicado, só fizemos 15 pontos no primeiro turno e houve sim uma pressão muito grande para demitir o Vojvoda, né? As pessoas diziam demite, não funciona mais, os jogadores não escutam mais ele, Marcelo Paes, se você não demitir, a culpa vai ser sua, porque tudo que foi feito para trás não vai servir. E olha que era o ano que o Fortaleza jogava a Libertadores da América, pela primeira vez na história, né? Então foi um momento complicado, mas a gente conseguiu, com o Vojvoda, dar a volta por cima, modificamos jogadores, chegaram 8 jogadores, saíram 6, modificamos a forma de jogar, o calendário abriu também, quando a gente foi eliminado da Libertadores, a gente passou a ter mais foco, né, na Série A e mais tempo de preparação para os jogos e conseguimos nos livrar do rebaixamento. Então essa foi a passagem mais difícil. Por que eu estou dizendo a passagem? Porque o momento mais difícil dessa trajetória foi quando a gente foi vítima de um atentado em Recife, esse ano. Esse foi o momento mais difícil de conviver, porque é algo que vai muito além do futebol e nos deixou numa situação muito complicada, uma situação que a gente não tem um manual para como gerir isso, mas graças a Deus a gente conseguiu também dar a volta por cima, né, com muita força mental, com muita união, e nos sagramos inclusive campeões da própria Copa do Nordeste, na competição no qual a gente foi alvo de um atentado. Marcelo, vou só me alongar um pouco antes do Vessa fazer a pergunta. Você trouxe 2 questões importantes, né? Trocou 8 jogadores, contratou 6 e mudou a forma de jogar. Você conta pra gente como foi feita essa negociação com a comissão técnica, né? Porque alguém precisa conversar com o treinador, com a comissão técnica e dizer que partiu deles, foi uma ideia sua, de algum auxiliar seu, do diretor de futebol. Como que chegou a esse consenso? Olha, vamos mudar a forma de jogar e vamos contratar 6 jogadores e negociar outros 8. Como que isso se dá num clube? Porque o que a gente mais ouve, Marcelo, do dirigente tradicional eu não aguentei a pressão, o vestiário está rachado, o jogador não escuta mais o técnico, que é uma coisa usual para times que emendam alguns jogos sem vencer, né? Eu queria te ouvir a respeito desse detalhe. Bem, o nosso momento na época não era bom, né? A gente perdia muitos jogos, mas jogava bem, então isso é um alento. O dia a dia do clube, a gente via que o trabalho era bem feito. Os funcionários do clube, as pessoas que estão no clube há muito tempo, aqueles que estão lá há 15, 20 anos, eles têm uma sensibilidade muito grande, sabe, do momento, das pessoas. E eles olhavam com a gente nos nossos olhos assim, na época eu como presidente, dizia, rapaz, não mude, o trabalho é bom, vai dar certo, confie, dê mais uma chance. Então a gente vai observando todo o cenário para tomar a decisão. O time jogar bem é um caminho. Eu via que não havia uma quebra de comunicação, de empatia entre treinador e atletas. Havia um respeito, havia um trabalho que estava sendo feito, mas os resultados não vinham. A gente tinha uma forma de jogar, né? 2021 a gente surpreendeu o Brasil, chegando no 4º lugar do Campeonato Brasileiro, 3º lugar da Copa do Brasil, com uma forma de jogar. Eram basicamente 3 zagueiros, 2 alas. E em 2022 os times entenderam como é que a gente jogava, né? Então já atacavam ali nos nossos espaços, já usavam a nossa força como fragilidade, viam as deficiências que tinham quando a gente atacava e, naturalmente, a gente começou a perder jogos. Então era necessário mudar a forma de jogar, se precaver, se defender um pouco mais. Alguns jogadores estavam realmente em fim de ciclo, se entendia que eles não estavam mais com aquela motivação toda, gostavam do clube, gostavam do treinador, mas faltavam algo a mais e precisávamos oxigenar. Então nós usamos a janela naquele período para oxigenar. Vieram outros jogadores com perfil, alguns com perfil mais enérgico, mais colérico,
né, que foi muito importante naquele momento. Então, essa soma de fatores fez com que a gente conseguisse sair daquele momento e conversamos, sim, abertamente com a comissão técnica, porque quando as coisas não estão dando certo, tem que mudar alguma coisa. Você não vai conseguir resultados diferentes fazendo a mesma coisa. Se a gente precisava de resultados diferentes, precisava fazer coisas diferentes. E o diferente foi, saíram 6 jogadores, chegaram 8. Não foi ao contrário. Saíram 6, chegaram 8. Chegou mais do que sair. Mudamos a forma de jogar e a folga no calendário também nos deu um fôlego maior. Mas conversamos abertamente com a comissão técnica o que é que a gente pode fazer para sair dessa situação. Temos um problema, Fortaleza não pode ser rebaixado, vamos achar o caminho aqui, o que o clube precisar fazer para lhe dar suporte, nós vamos fazer. Se precisar trazer jogador em excesso, nós vamos trazer em excesso. Nesse momento é melhor sobrar do que faltar. Eu lembro bem que eu conversei isso com ele. Não tem problema, professor. A gente traz a mais aqui. Se um ou outro não jogar, não tem problema. Mas que a gente tenha as peças, as condições de tirar o Fortaleza dessa situação e conseguimos tirar. Né? Fizemos uma campanha de 15 pontos no primeiro turno e 40 pontos no segundo turno. Foi a melhor pontuação da história do Fortaleza em um turno. 40 pontos é uma pontuação altíssima. E terminamos, inclusive, em 8º lugar, ainda com vaga na pré-Libertadores. Então, o processo foi mais ou menos esse. Eu sei que cada clube tem a sua realidade, não tô dando aqui uma receita de bolos, não é isso, estou contando a nossa história, o que nós fizemos naquele momento. Às vezes, é necessário, sim, a mudança do comando técnico. Quando realmente se vê que a mensagem não entra mais, que não há mais... O futebol é alto rendimento, tem que estar todo mundo pilhado, tem que estar todo mundo no alto nível, tem que estar todo mundo querendo muito. E quando essa mensagem realmente já não está mais entrando, o jogador já não consegue mais captar, desenvolver, talvez seja uma hora de mudança. Mas aqui no Fortaleza a gente entendeu que não era o momento, que tinha que apoiar o trabalho, que tinha que dar força, dar mais condições para que ele pudesse resolver a situação, e assim aconteceu. Quer dizer, se não tivesse equilibrado financeiramente, jamais conseguiria fazer essa mudança de 8 para 6, né? Contratar 8, tirar 6, porque você vai convencer o jogador como a vir para o Fortaleza, né? Então... Fala, Vessa. Chamo de presidente, né? A gente sabe que é o senhor, mas sigo ainda com essa nomenclatura. Eu vou fazer um negócio que eu não lembro a última vez que eu fiz, se é que eu fiz, que é parabenizar um dirigente. E eu acho que o que vocês estão fazendo aí, você, Vojvoda, comissão técnica, é algo... Toda segunda-feira ou quinta-feira que a gente mostra a tabela do campeonato, eu estou usando uma frase que eu não encontro mais adjetivos para que o Fortaleza está fazendo. E aí, aproveitando a sua presença, para entender, se eu não me engano, você me corrija, o Fortaleza fez a maior receita da sua história o ano passado, 245 milhões, só que eu olho vocês hoje brigando com 1 bilhão e 300, com 900, só o De La Cruz custou quase 100, o Botafogo gastou 200, e eu não entendo, eu não consigo entender como vocês estão brigando com essas forças financeiras lá em cima. Então, me ajude a entender, presidente. Me explique como é possível, com 245 milhões, brigar com 1 bilhão e 200, 800, 900. Como é fazer isso no futebol? Bem, 245 era o orçamento projetado, mas a gente conseguiu entregar um pouco mais, né? Conseguimos entregar 330 milhões. Então, isso foi o realizado. Até porque teve o aporte da Liga Forte União e tudo. Então, aumentou o projetado. Que ainda é bem menor do que o que você falou dos outros clubes. Bem menor. Não é fácil, né? E eu acho que a gente só está conseguindo entregar isso porque o clube tem um trabalho de longo prazo. Os jogadores conhecem o trabalho da comissão técnica. A comissão técnica conhece o clube. A comissão técnica conhece a competição, né? Porque às vezes, traz o treinador de fora e tal. Demora um tempinho para ele conhecer a competição, para ele entender os adversários, os estádios, a logística, a arbitragem. Então, o Fortaleza já tem algum tempo se preparando para chegar num momento melhor como o que a gente está vivendo agora. Não é por acaso, temos um elenco homogêneo, pagamos em dia, pagamos boas premiações, mantivemos comissão técnica e o time tem uma forma de jogar. Se vocês olharem com mais detalhes ainda, eu sei que vocês têm olhado muito para o Fortaleza, isso até a gente agradece, né, que hoje há um reconhecimento muito grande da imprensa do país inteiro, mas o Fortaleza gira muito o time, né? Quem são os zagueiros que vão jogar? Quem são os laterais que vão jogar? Quem são os volantes que vão jogar? A gente gira bastante e consegue manter uma performance.
porque isso foi sendo montado, foi sendo passo a passo. A nossa janela agora do meio do ano, nós fizemos uma contratação só um lateral direito, o Eros Mancuso, argentino, que a gente entendia que precisava melhorar naquela posição. Então, esse time do Fortaleza é o resultado de várias janelas. Nós investimos na janela de exceção, depois do estadual, investimos na virada do ano. Então, é um trabalho que tem um histórico, não é de agora. O Fortaleza de 2024, ele não é resultado só do trabalho de 2024, ele é resultado de algo que vem sendo feito há alguns anos para que o clube consiga hoje competir num bom nível, contra orçamentos bem maiores, contra clubes muito qualificados, contra elencos muito qualificados, mas que talvez alguns desses elencos não tenham a mesma automação que o nosso time tem hoje. Tem muito talento, tem grandes profissionais e certamente vão brigar aí em alto nível, não só na Série A, mas muitos desses clubes estão também em Copa do Brasil, estão na Libertadores, e é um grande desafio, mas é o que a gente tem conseguido. E sobre elogiar dirigente, eu fico feliz que você tenha feito o elogio. Acho até que os dirigentes, como um todo, né, assim, precisam ter mais espaço ainda de poder falar, de poder contar como as coisas funcionam. Existe muito, às vezes, uma questão da demonização do dirigente, né, de que quando o time perde, a culpa é do dirigente, quando ganha, não foi o dirigente. Eu sei que tem erros também, nós erramos, nós acertamos. O histórico, às vezes, não é bom, assim, de outras situações que já aconteceram com alguns dirigentes, mas eu entendo que os dirigentes são peças-chave no futebol brasileiro, que precisam ser escutados, que precisam também ser ouvidos e podem contribuir para o debate. Deixa eu só mandar aqui uma pergunta do André Martins, que mandou pela hashtag G4BanEsportes no Twitter. Ele pergunta o seguinte: pergunta se a meta no início do campeonato era ganhar o Brasileiro ou se acabou virando uma meta depois do time chegar na liderança. E só passa pra gente, Marcelo, como que tá o ambiente do torcedor? Você tá tentando acalmar a arquibancada ou com a posição que tá, faltando só 14 rodadas, não dá mais para acalmar? Eles querem e vocês agora vão tentar entregar o título, não tem mais volta, assim. Conta pra gente um pouquinho do ambiente. Era ser campeão, né? Eu vou estar mentindo aqui se eu disser que a gente entrou no campeonato. Não, a gente vai brigar para ser campeão esse ano. Com o orçamento, com a logística, não dá para prever e cravar isso. Eu só digo que não é por acaso. Perdemos o contato. CEO do Fortaleza. Sorria, que ele se dispõe, que ele imagine. O torcedor tem todo o direito de viver tudo isso que está vivendo no Castelão. Nós colocamos em 5 dias mais de 100 mil pessoas, gente. Foram 50 mil e poucos contra o Rosário Central, que está passando o gol aí, e 51 mil contra o Corinthians. Nossa torcida está feliz, está alegre, está presente, está sonhando, mas está vivendo jogo a jogo. Está todo mundo muito feliz que o Fortaleza hoje é o líder pela primeira vez na segunda parte da tabela, né? No segundo turno. Nunca nenhum time nordestino conseguiu liderar o Campeonato Brasileiro no segundo turno. Então as pessoas estão vivendo isso, achando legal, comemorando, estando felizes com isso. E nós aqui dentro sabemos que é algo bom, sabemos que é algo importante. Também estamos felizes, também celebramos no vestiário após o jogo. Mas quando a gente volta para trabalhar, é foco a foco, é jogo a jogo. Não adianta projetar muito para frente. Nós estamos aqui focados agora no Botafogo, no duelo de sábado contra o Botafogo, que é um duelo muito importante e que a gente vai jogo a jogo tentando aí manter essa posição e melhorar cada vez mais a nossa pontuação. Fala, Márcio. Tudo bem. Eu conversei recentemente, Marcelo, com o Belintani, que é ex-presidente do Bahia. Conversamos na sexta-feira em outro CNPJ. E ele está montando um projeto pessoal dele que a cada 500 quilômetros, se você pegar Bahia, Paraná e São Paulo, vai ter uma empresa dele, um time de futebol dele, alguns voltados para a base, né? A maioria, e 2 especificamente para resultados de alto rendimento, que no caso uma SAF, que é o Londrina, e depois um outro modelo com o Linense, aqui no interior de São Paulo. E ele me falou uma coisa que eu sempre tive certeza, sem ter os números, né? De milhares e milhares de jovens, né, de 6 a 18 anos que estão espalhados pelo Brasil e que jogam futebol. A gente já tem clubes especializados em base no Brasil, já funcionando, operando naturalmente, normalmente.
A pergunta que eu faço é, o Fortaleza olhou para isso? De que forma olhou? Como está olhando? O que pretende fazer? Porque imagino que para se sustentar ainda mais nesse lugar, fazer parcerias e ter uma base forte, sendo o Brasil um exportador de pé de obra, né, muito grande, é um caminho importante. Se é um caminho para clubes que estão em outros centros, imagino para o Fortaleza que seja também um caminho fundamental. Bem, primeiro dizer que o Belintani é um amigo, uma pessoa que a gente torce por ele está nesse projeto aí do futebol, primeiro lá no Londrina, né, que está brigando aí para subir para a Série B, e agora também no Linense, parece que tem a ideia de ter um clube em Portugal também. A base é fundamental, a base é o ouro, a base tem que ter um investimento maior e o Fortaleza tem investido. Campeonato Brasileiro Sub-20, passamos de fase, entre os 20 clubes ficamos entre os 8, passamos de fase com uma campanha muito boa, temos o artilheiro da competição, que é o Cauê Canela. Campeonato Brasileiro Sub-17 também estamos fazendo uma boa campanha. A nível local, a gente tem participado de muitas competições locais com êxito, com conquista. Temos um CT, que é o CT de Maracanaú, que tem 5 campos, alojamento para 60 crianças, para 60 adolescentes. Um trabalho bacana, campo sintético. Projetamos fazer um mini estádio lá. Então, temos que investir na base e temos investido. Esse ano temos no elenco profissional 2 jogadores que jogaram a copinha, né, o Cauã, que é o volante, e o Kevin Andrade, venezuelano, que foi novamente convocado para a seleção da Venezuela, teve na Copa América, foi uma captação que a gente fez lá no Laguaira, Deportivo Laguaira da Venezuela. Então tem departamento de análise de mercado também na base, para identificar talentos, fazer uma compra mais barata e trazer para o nosso time. Então, a base é o ouro. O futebol está muito caro, né, os valores cada vez mais altos, jogadores que já têm um nível, né, mais acima, tanto de salário como de compras. Então, se o futebol está muito caro, vamos produzir esses jogadores, né? Então, vamos produzir esse ativo que já também vai ter um valor de mercado muito grande e vai oxigenar toda a operação. Então, a base é um caminho, a gente tem investido e a ideia é investir ainda mais. É que a base do Fortaleza investe ainda mais. Esse ano, 2024, a gente entende que está tendo os melhores resultados na base dos últimos anos. Boas campanhas em competições nacionais, um relativo domínio aqui nas competições locais, participando também de competições no Nordeste, em outros estados. Nosso Sub-13 tem 5 anos que vai para uma competição na Holanda, onde enfrenta grandes marcas do futebol mundial. Essa competição já teve Bayern de Munique, já teve Manchester City, Ajax, PSV, Genk da Bélgica, Rangers da Escócia. O Fortaleza todo ano está lá nessa competição com o Sub-13. Então a gente está investindo, base não é tão rápido o retorno, né? Mas a gente já tem alguns quilômetros andados aí, e esse ano com 2 jogadores no elenco profissional, e a ideia é que cada ano a gente vá subindo 2 ou 3 e possa também ser um clube produtor, um clube que revele jogadores e que tenha esse caminho que é performance esportiva e depois financeira. Primeiro o jogador tem que entregar resultado para o Fortaleza e depois a gente busca realizar a venda. Ô Marcelo, longe de mim querer você longe do Fortaleza, mas seu nome foi falado aqui e ali, se ele podia ser o homem forte do futebol de tal clube. Isso faz algum sentido para você, que hoje está no Fortaleza, espero que continue por muito tempo aí, mas seu nome foi falado em outras oportunidades para ser o cara do futebol ou CEO de outras agremiações. Agora que você mesmo falou sobre que a culpa é sempre do dirigente, né? O dirigente nunca tem mérito, e parece que você tem muito, mas você pensa isso está no seu radar ou não? Você é o cara do Fortaleza e sempre será? Bem, eu tenho já quase 10 anos no Fortaleza, né? Entrei no final de 2014 e vivenciei todos esses processos de Série C, de Série B, de Série A, de primeira vez a Sul-Americana, primeira vez a Libertadores, títulos, né? Copa do Nordeste, ganhamos 3 nesse período, e pentacampeonato estadual. Então, construí uma história aqui. Essa história me deu uma certa visibilidade, né? Um respeito aí dentro do meio do futebol. Estou feliz aqui. Escolhi ficar no Fortaleza com o convite que recebi. Foi público, foi um convite do Corinthians, todo mundo sabe disso. Fiquei envaidecido, fiquei muito feliz, mas escolhi permanecer por entender que não era hora de sair e principalmente por não me permitir sair no meio do caminho, né? A gente estava no meio de uma temporada.
Mas eu acho que em algum momento o meu ciclo no Fortaleza vai acabar. Isso é natural, é da vida, é da profissão, né? É em outros mercados, né? Executivos que desenvolvem uma carreira numa determinada empresa e há uma mudança de rota. Então, eu acho que em algum momento esse ciclo vai acabar. Não sei quando vai ser, não tenho essa expectativa de que seja tal ano, que seja em determinado momento. Estou feliz aqui, faço o meu melhor, mas quando esse ciclo acabar, e eu sei que uma hora vai acabar, se o mercado do futebol quiser me absorver, eu vou ter essa intenção, porque o que eu mais gosto de fazer na minha vida profissional é gestão esportiva. Então, estou aqui, estou feliz, me dedico, faço o meu melhor. Quando chegar o momento de encerrar esse ciclo, vou estar aberto para uma outra situação. Presidente, eu queria que você falasse em relação às duas competições, se chegar lá em setembro, tal, Fortaleza líder do Brasileiro, você tem alguma coisa já conversada com a comissão técnica, a torcida também, em relação à prioridade? O ano passado bateu muito perto na trave ali, né? A gente torcia muito ali naqueles pênaltis na decisão, ficou um pênalti de um título internacional, seria um negócio gigantesco, né? Podendo jogar a Recopa, podendo jogar lá contra o campeão da Liga da UEFA, seria um negócio impressionante. Tem essa conversa para lá para setembro, estando líder, estando perto do título brasileiro, o que vai fazer ali nos confrontos com o Corinthians, enfim, o que você podia passar de antecipação para o público aí em relação ao planejamento de vocês? Bem, eu posso lhe garantir que a gente não tem essa conversa ainda aqui dentro. A gente realmente está, de fato, no dia a dia, no jogo a jogo, né? A gente está focado agora no jogo contra o Botafogo. Depois vamos ter mais 1 ou 2 jogos da Série A, porque tem um jogo atrasado que pode ser remarcado, até voltar o foco para a Sul-Americana, onde a gente pega o Corinthians. Então, enquanto o nosso fôlego permitir que a gente vá indo nas duas competições, a gente vai tentar avançar nas duas competições. Se a gente olhar a nível de projeção, de cenário, estamos via Sul-Americana a 5 jogos de uma possível ida à Libertadores da América. Se a gente conseguir avançar e ir até a final e ganhar, que é muito difícil, confrontos dificílimos, mas são somente 5 jogos. Na Série A, faltam 15 jogos, né, para uma definição, para o que é que vai ser o Fortaleza no final do ano. Se vai ser uma briga pelo título, se vai ser a briga pela Libertadores, por uma pré-Libertadores. Então tem 2 caminhos aí. Enquanto a gente puder ir caminhando bem nos 2, a gente vai buscar caminhar bem nos 2. Enquanto o fôlego permitir, a gente vai buscar ir bem nos 2. Pode acontecer de algum momento a gente, peraí, vamos dar o foco aqui em determinada competição, porque aqui é mais possível da gente ter um resultado, um objetivo maior. Então pode acontecer, mas hoje garanto, assim, numa boa, não estou escondendo estratégia, de que não há essa conversa dentro do PC, dentro do nosso clube, né, de vamos priorizar a competição tal. A gente está realmente tentando ir com o máximo fôlego possível para as duas jornadas. Cara, o Fortaleza, presidente Elvício, deve ter enfrentado outras dificuldades que Bahia, que é você convencer profissionais que estão em outros centros, né? Onde você tem escolas que formam fisiologistas, massagistas, médicos, preparadores físicos, técnicos de futebol. Nesses 10 anos, presidente, houve um crescimento na formação também desses profissionais, porque ter um CT com 5, 6 campos é legal, é bonito, só que você precisa ter gente preparada para trabalhar nesse espaço, né? Isso é um cuidado quando você lida com criança, com adolescente, que vai desde o funcionário que cuida do jardim, até o psicólogo, o assistente social, o preparador físico, o cozinheiro, a cozinheira. Essas pessoas são muito importantes em termos de mão de obra qualificada para trabalhar com futebol. Conta um pouquinho nesses 10 anos, se você encontrou essa dificuldade, se melhorou, se o Nordeste brasileiro está produzindo também esses profissionais. Muito boa a sua pergunta. Gostei, não é uma pergunta comum, né, de ser feita, e é uma pergunta abrangente, que vai para o aspecto de recursos humanos, que é o mais importante dentro de qualquer empresa, de qualquer organização, e no clube de futebol não é diferente. Sempre são as pessoas que vão fazer a diferença, né? É SAF, é modelo associativo. Se não tiver gente boa e competente, em qualquer modelo
não vai dar certo. E se tiver gente boa, pode dar certo em modelos jurídicos diferentes. Então, o que faz a diferença são as pessoas. Ao longo desse período, naturalmente, a gente cresceu muito de quantidade de profissionais. A comissão técnica hoje do Fortaleza, ela é muito maior do que o que era em 2015, do que o que era em 2018, do que o que era em 2019, né? E tem profissionais, sim, da nossa terra, né? O departamento de futebol, basicamente, é todo de pessoas do Fortaleza, de Fortaleza, né? Com exceção do Bruno Costa, que hoje é o executivo de futebol, mas Daniel Pessoa, Alex Santiago, Marcelo Boeck, que é o ex-goleiro do clube, mas já radicado na cidade, Júlio Manso, são pessoas daqui. A análise de desempenho são pessoas daqui, a análise de mercado são pessoas daqui. Mas temos grandes profissionais que também vieram de outros clubes, né? O fisiologista Adriano estava na Chapecoense, quando veio para cá, já tinha trabalhado no América Mineiro. O nutricionista, o Thiago, trabalhava no Grêmio e veio para o Fortaleza e está super feliz no clube. Na base, nós já tivemos executivos de outros estados. Hoje o executivo é local, que é o Erison, mas a base passou a ter também fisiologista, passou a ter nutricionista, passou a ter psicólogo, passou a ter assistente social, e majoritariamente são pessoas da nossa cidade, pessoas aqui do nosso estado. Então tem muita gente competente aqui, mas para mim o mais importante não é o RG, sabe? Não é onde nasceu, é se a pessoa é boa, se é competente. Claro que se for daqui é melhor, porque facilita, já mora, né? Tem toda uma questão que facilita. Mas também temos profissionais de outros países, né? A comissão técnica do Fortaleza tem 6 estrangeiros, né? A comissão do Vojvoda, né? Tem 6 estrangeiros, são 5 argentinos e um mexicano. Então é um mix aí de conhecimento, de cultura, de profissionais. Porém, majoritariamente as pessoas são daqui da nossa região, são de Fortaleza, são do estado do Ceará, mas tem que ser competente, tem que ser bom. E quem atesta essa competência, no caso do futebol profissional, são os próprios jogadores, né? Que a gente tem aqui jogadores que passaram por Palmeiras, por São Paulo, por Fluminense, por Flamengo, por grandes equipes do futebol brasileiro, e que quando chegam aqui, veem que o roupeiro também é muito bom daqui, a equipe de fisioterapia é muito boa, todo cearense, que os médicos são bons, que o fisiologista que não é cearense, mas está aqui há muito tempo, é bom. Então, acima de tudo, tem que ser gente competente. Mas, além de ser competente, tem que ter os mesmos valores nossos. Né? Competências sem valores não vale a pena. Você tem gente que os valores são diferentes, que pratica o egoísmo, ou que está pensando muito mais em si do que no coletivo, não serve, não vale muito a pena. Então os valores têm que ser iguais e os jogadores sentem isso, viu? Eles quando chegam aqui, que veio uma unidade de pensamento, de fala, de conduta, eles sentem que esse ambiente é importante e ajuda até para trazer outros jogadores. Porque sempre que você vai contratar um jogador, o que está vindo liga, né? E aí, como é que é aí? O pessoal é gente boa, trata bem, são educados, pagam em dia, né? Quando perde, chutam o balde ou seguram a onda, sabem conversar. Tudo isso eles conversam para poder tomar a decisão. E acho que a gente tem aqui bons profissionais. A maioria são profissionais locais, mas também temos profissionais de outros estados e até de outros países, como eu citei. Muito legal esse detalhe sobre o ambiente, como isso é importante dentro do futebol, como é, claro em qualquer organização. A última saideira para você, Marcelo, já adianto e te agradeço, muito obrigado pelo seu tempo que a gente tomou de você aqui. O André Martins aqui mandou uma mensagem, também o Pablo, eles perguntam sobre arbitragem, e aí eu vou um pouco mais além. Os clubes estão se organizando agora em ligas, né? O Fortaleza tá aí numa liga, outros times estão em outras ligas, e muito se fala em valores. Não, nós vamos ganhar quanto, eu vou ganhar tanto, esse aqui vai ganhar mais que aquele e tal. Eu quero saber se as ligas ou a liga que você está pensando no futebol brasileiro nesse aspecto da melhoria da arbitragem, melhoria de gramados, melhoria de outras coisas que também são absolutamente importantes para o futebol e não só enquanto cada um vai ganhar. Nós temos que pensar nisso, né? Isso é vital para o crescimento do futebol. Hoje a discussão, sim, está mais concentrada na venda dos direitos, né, para maximizar os direitos. Porém, quando se criar de fato a liga, hoje não tem liga nenhuma. Né? Não, tem 2 ligas. Não tem liga nenhuma. Tem 2 blocos comerciais. A Libra é um bloco comercial, a LFU é um bloco comercial. Não é liga. Quando criar, que eu acredito que em algum momento vai criar, isso tem que ser ponto fundamental. Arbitragem, profissionalizar, não tem outro caminho. Os caras têm que ter salário, os caras têm que ser bem remunerados, os caras têm que pensar só no jogo,
Não pode, o cara é sargento do exército e é árbitro, o cara é representante comercial e é árbitro. Ele apita o jogo, volta para a cidade dele, vai trabalhar ali na determinada função e sexta-feira viaja. Gente, nós estamos falando do futebol caro, que é o futebol brasileiro, é um futebol que circula muito dinheiro, jogadores com altos salários, né, patrocínios altíssimos, grandes arenas que a gente tem no futebol brasileiro, grande equipe de transmissão, o que se fala do futebol, aí, os diversos programas como o de vocês, que é muito qualificado, não dá para o árbitro ser amador, não dá para o árbitro não ter uma dedicação exclusiva, é injusto com eles, Então, eu defendo que tem que profissionalizar. Profissionalizar não é um passo de mágica, não é dizer, quero profissionalizar. Existe uma questão também de legislação. Não existe a profissão árbitro de futebol. Não existe. Isso tem que ser criado, né, no Congresso Nacional e vários parâmetros serem definidos, jornada de trabalho, pisos mínimo. Muitas questões têm que ser discutidas sobre isso. Mas tem que buscar esse caminho e, naturalmente, os outros pontos, como você citou, qualidade de gramado, qualidade de transmissão, melhoria em logística, tudo isso feito vai contribuir para um produto melhor, e com um produto melhor se vende melhor esse produto, principalmente para o exterior. O futebol brasileiro hoje passa muito pouco, né? A gente não vende muito e o que vende é valor assim, ínfimo. Então tem uma oportunidade muito grande, é uma crítica a nós mesmos, mas é uma oportunidade também de melhoria, de qualificar, de conseguir trazer mais recursos, mas logicamente passa sim, como você falou, por arbitragem, por gramado, por logística, por envelopamento comercial, por uma série de situações que só vai acontecer, né, numa maior escala quando se criar a liga. Marcelo, muitíssimo obrigado por essa conversa tão legal aqui com a gente mais uma vez, sempre disponível para falar com a gente, falar sobre futebol. Eu vou vou confessar algo para vocês, estamos aqui com muita inveja de um dirigente como você tá aí. Seria muito legal que tivesse mais clubes com dirigentes tão arejados como você. Muito obrigado mais uma vez e parabéns pelo trabalho, força aí para o Fortaleza. Que dê bom no fim do ano para o Fortaleza, porque merece muito, porque o trabalho é muito legal. Obrigado mais uma vez, Marcelo. Eu que agradeço esse espaço, a possibilidade da gente conversar aqui com muita calma, expor ideias. Agradeço, parabenizo o trabalho de vocês, que é belíssimo. E quem sabe no final do ano o Fortaleza possa estar sorrindo muito. Vamos fazer o nosso melhor no jogo a jogo, quem sabe lá na rodada 38. Vamos ver o que acontece. Um abraço. Um abraço, tá aí o CEO do Fortaleza, o líder do Campeonato Brasileiro, Marcelo Paz, excelente. Então tá aí, pessoal, foi um corte da entrevista do Marcelo Paz, que ele concedeu hoje à tarde, falando aí sobre o momento do clube, a liderança, a busca pelos títulos. Muito legal aí a entrevista e eu creio que você gostou. Por isso, deixa o like, se inscreva no canal e ativa o sininho das notificações. Me segue também lá no Instagram, link na descrição do vídeo. Próximo confronto do Fortaleza será no sábado contra o Botafogo fora de casa. Forte abraço a todos e até nosso próximo vídeo aqui no nosso canal RB Futebol.